E a pergunta é, adultos, eles brincam de faz de conta? Ele tem que fazer esse tribunal tem que ser correto. Se fosse esta a questão, nós não seríamos ouvidos. Eu vou falar o que Não, quiser. isso daqui não é sobre quem vai ser os seus amigos vivos ou inimigos mortos. Eu fecho com você. E outra, a gente já conversou que na antessala do tribunal que a gente vai ter esse assunto. Adultos brincam de faz de conta? A resposta mais curta é sim. O brincar é termômetro de harmonia num grupo de pessoas. Aliás, a própria palavra brincar tem seu étimo em vínculo. Adultos brincam quando os vínculos são suficientemente consolidados. Conseguimos reparar isso muito facilmente. Em ambientes que as pessoas não brincam, nunca, geralmente paira uma grande tensão. E surgiu essa questão do que é o LARP. E ele falou, para não tomar muito tempo, eu vou explicar de uma maneira muito simples. LARP é brincar de casinha, mas com adultos. Então esse cara é o primeiro a responder. Santos Vídeos começa a falar, ó, faz muito tempo, quase todo mundo que pensou no jogar, no brincar, na história da humanidade, sempre começa falando, é super difícil enclausurar o jogar ou brincar. Porque tem uma série de atividades, sei lá, xadrez, amarelinha, pega-pega, futebox, futebol, todas essas coisas a gente chama mais ou menos a mesma coisa, mas elas têm pouquíssima similaridade entre elas. Então sempre foi uma tarefa árdua tentar encaixar numa definição. Aí tem uma retórica que diz que é um jogo, tem uma retórica que diz que é uma forma de arte, tem gente que fala assim, não, é brincadeira mesmo, porque jogo é outra coisa. Até o século XIX, nenhuma dessas três coisas jamais tinha sido associada ao brincar. Brincar tinha outros usos e a maior parte deles adultos. A maior parte deles, o brincar, sempre é uma palavra exagerada. Mas o brincar tem uma forte relação com a vida adulta no decorrer da história da humanidade. Do século XIX para cá, a gente vai empurrando o brincar na direção da criança e ao mesmo tempo construindo a ideia de que adulto não brinca. Adulto brinca o tempo inteiro. Ou brincou. E cada vez mais a gente está tentando se convencer de que ele não brinca. Você fala da Revolução Industrial, porque o adulto tem que estar trabalhando, né? Agora, na medida em que a criança é impedida de trabalhar, porque trabalhava, né? Mas na medida que ela é impedida, ela tem que fazer o quê, né? Então a criança brinca. Se a criança brinca, o adulto trabalha. Eu gosto muito de brincar com palavra. É quando surge a palavra mais maldita da Revolução Industrial, que é o tal do negócio. É a negação do ócio. Negação do ócio. É isso. Surge a ideia do negócio. O brincar é uma transgressão, sempre. Na lógica do negócio, brincar é sempre transgressor. Por isso, adultos não brincam. E não é isso que fazemos praticamente o tempo todo em nossas vidas? Brincamos em nossos trabalhos, quando nos fazem alguma demanda que cumprimos de acordo com o nosso próprio repertório. Brincamos na pesquisa, quando buscamos espaços de autoria dentro de uma estrutura metodológica. Brincamos na sociedade, quando a reinventamos sem quebrar nenhuma regra estabelecida. A origem da palavra brincar é vínculo. Vínculo como em argola, anel. Não sei se é porque eles brincavam de anel a Roma Antiga e falaram, pega o nome dessa brincadeira e extrapola para outras, ou se é por uma questão social, de socialização de vínculo enquanto aspecto social. Mas o étimo da palavra está ali em vínculo. Se a gente pula para outros idiomas, isso aí some. Por quê? Lembrei que no castelhano vários países usam o brincar para pular, né? Você ficar pulando de um lado para o outro é o brincar. É o brincar. Se a gente vai para inglês, é play, quer jogar, quer brincar, quer tocar instrumento, é muita coisa dentro do mesmo play. Ensinar, executar. O brincar some. Tanto é que tem toda uma tradição de... Não, tradição não, são alguns pensadores. Mais famoso acho que é o Roger Caillois. Que ele faz toda uma elaboração para dividir duas categorias que ele chama de jogos, né? Que é o Ludus e Paidy, o jogo mais estruturado, mais cheio de regra, outro que é só a experiência que conta. Você lê lá cento e tantas páginas do Caillois e fala, jogar e brincar que ele está falando. Jogo e brincadeira, disso que ele está falando. Em português, ninguém precisa escrever 100 páginas,
é nítido pra gente a diferença. Mas essa especificidade do brincar talvez seja uma especificidade identificável só na nossa cultura por conta das palavras que a gente tem. Somos adultos porque brincamos. Afinal, maturidade envolve separar o que é factual daquilo que é inautêntico. Mas aqui, não estamos falando de qualquer brincadeira. Não é a competição, muitas vezes vil. Não é a aposta, tantas vezes mesquinha. Estamos falando do brincar de faz de conta. Talvez a mais sublime das maneiras de brincar. E parece que esse acordo do espectador, né, do especialista e do espectador, então, William Bonner lá no jornal é um especialista, eu estou sentando, estou escutando ele. Eu vou ao teatro, eu vou ver o cinema, alguém já fechou aquele formato, um especialista já fechou aquele formato, e eu como espectador estou recebendo aquilo pronto. Parece que na brincadeira de faz de conta não tem nada muito pronto, né? Tá tudo o tempo inteiro sendo gerido coletivamente. E aí, nesse sentido, acho que o LARP tem uma questão pra gente, que é como que o LARP, enquanto uma brincadeira de faz de conta, ajuda esses adultos a administrarem essa situação de uma autoria compartilhada de maneira até meio radical, né? A palavra radical é uma noção de autoria compartilhada radical, e radical assim... Na raiz. Para ler, radical extremista ainda. Quando a gente pega... vamos pensar, por exemplo, a partir de Paulo Freire. Tem que ter uma educação onde eu vou levar em conta o contexto, etc. Toda a noção da educação do Paulo Freire. Mas o professor ainda está lá, né? Quando a gente vai nessa noção de uma autoria compartilhada radical, você prescinde até do professor. Você pode desistir até da figura do professor. Porque uma própria classe não pode ela mesma criar os estímulos para quê? Aprendam. Por que precisa ter essa figura aqui? Não importa o quão participante seja, vai ser sempre externo. As pessoas que estão dentro do mesmo contexto, elas têm uma coletividade em relação às proximidades dela, né? Você falou de Paulo Freire e eu lembrei lá dos operários, né? E ali você tem um coletivo de trabalhadores que, para eles, os mesmos termos fazem parte do dia a dia. Já para quem está de fora, não. Né? Então, quando a gente pensa, vai fazer sentido porque eu estou no ativo e você no passivo. Só que quando você coloca isso para o outro, que é a questão que você levantou agora, né? O educador saiu, se vira em classe, a aprendizagem acontece por relações, né? Que é o que, sei lá, o hobby, o amadorismo melhor ensina pra gente. Cada um aqui deve ter algum trânsito em alguma dessas coisas e deve pensar, nossa, foi ali naquele grupo que a gente se virou e aprendeu, porque não tinha aula daquilo. A gente se virou e aprendeu, correu atrás. Eu acho que é essa noção, o radicalismo de autoria, que traz assim, a ideia. O professor, quando ele faz um jogo matemático e o aluno trapaceia que 2 mais 2 vai ser igual, 2 mais 1 vai ser igual a 4, 2 mais 2 vai ser igual a 5, o professor tem que estar disposto a 5 dividido por 2 ser igual a 1, sabe? E aí ele vai ter que abrir o espaço da trapaça, o espaço do exercício lúdico, exercício de trapacear, abrir espaço para a prática do trapaceio, para a regra expandir a habilidade lúdica, a habilidade cognitiva dessa criança em fazer com que essa matemática se expanda para um jogo maior, um jogo mais intenso. A gente vai ter que aceitar, no contexto de história medieval, um mago soltar uma bola de fogo para daí ele oprimir uma vila medieval de camponeses. E aí expandir esses sistemas, expandir o jogo, expandir a lógica do jogo, para que aconteça essa troca cognitiva, para que apreenda-se o currículo, sabe? Se a gente vai fazer um jogo matemático, 2 mais 2 vai ser igual a 5, 5 mais 10 vai ser igual a 20, e aí a gente vai ter que expandir esse processo, para entender o que é adição, subtração e sim, o processo matemático, né? A gente precisa abrir, a trapaça ela vai ter que ser permitida para que a gente tenha
esse fluxo, né? Mexer com a regra para que a regra entregue o exercício pra gente. Às vezes, o discurso que entra, que sai da produção de jogo e entra na educação, década de 60, 70 mais ou menos, é o discurso do seguinte: o jogo é naturalmente motivador. Primeiro, questiona-se naturalmente motivador. O que é natural é para quem, todo mundo é igual, enfim, já tensiona aí. Mesmo que seja, vamos fazer uma suspensão e fingir que é. Mesmo que seja, qual o problema do ponto de vista pedagógico? Uma coisa que poderia ter uma motivação interna passa a ter uma motivação externa. Eu gosto de desenhar, eu desenho todo dia. Se eu faço uma atividade que, a partir dessa atividade, tem toda uma brincadeira que vai resultar no desenho. No dia que não tiver atividade, vai esvaziar minha motivação de desenhar também. Passo a desenhar pela motivação externa, brincadeira. Se é que é motivador, se é que ele vai fazer esse movimento, ele vai esvaziar a motivação interna. Pode até gerar externa para quem não tem motivação nenhuma, mas para quem tem interno, ele vai deslocar para a brincadeira e não para a atividade em si. Quando a gente pega esse movimento com a ideia de que o jogo é naturalmente motivador, e em dado momento a pedagogia assume que é o jogo muito que ela está trazendo. Então, você tem problema em explicar, sei lá, preenche com a disciplina mais traumática do currículo de cada uma aqui. Você tem problema para ensinar isso numa classe? Tem um jogo aqui que vai ajudar a criar motivação. Isso para mim não chama jogo, é uma bomba. Porque não é uma coisa de solução pronta. A gente está muito na educação, até saímos um pouco do adultos, mas ajuda a responder algumas questões. Mas o que é faz de conta? Fazer de conta é o metaverso possível, real. É a cultura. Fazer de conta é cultivar essa realidade cultural. Cultivar tanto no sentido de trabalhar essa terra imaginária, quanto no sentido de nutrir afetos por ela. Eu consigo conversar um pouco mais sobre jogo no contexto digital, que é onde que eu tenho às vezes mais contato, né? Que são jogos de videogame. E uma discussão assim que é, frequente em toda comunidade de jogo de videogame é que jogo é feito para se divertir, por exemplo. E essa é uma problemática que eu sempre trouxe assim, será que é? Porque assim, o que muita gente considera divertido, eu não acho. Eu não gosto de first person shooter. Gosto daquela arminha na frente, assim, não é uma coisa que me agrada jogar, eu fico entediado fácil, me irrita o barulho e tal. Eu gosto de RPG, aquele cursorzinho assim que você vai andando, você vai selecionando, aí você vai lendo fala por fala, aí você vê uma construção literária dos textos. Eu gosto disso. Mas muita gente acha isso chatíssimo. Então, quer dizer, é uma leitura muito individual, né, do o que é divertido para alguém. Só que não dá para negar que ambas as coisas são jogos, de fato. Então eu acho que a coisa extrapola um pouco essa função, sim, pelo menos para mim, né? Quando eu vejo o jogar, para mim ele remonta mais a uma natureza pessoal, a sua manifestação pessoal no ato de se divertir, sim, mas também de explorar outros conhecimentos, outros pensamentos, outros universos. E aí, só para fazer um link com essa questão da educação, eu acho que o problema está justamente em tentar domesticar o jogo. Você tenta, não, eu vou querer aplicar esse jogo com essa função específica. E aí eu não sei se ele funciona mais como jogo. E aí eu entendo que, claro que ele é completamente, ele tem todos os seus potenciais, mas aí entra em conflito aquela ideia do game designer junto com o educador. Porque ou ambos trabalham juntos e constroem algo que seja natural, leve, que as pessoas entrem numa boa, não necessariamente divertido ou não, mas que entrem. Ou não se propõe isso, porque senão vai ficar sempre essa sensação de que a coisa está sendo obrigatória, você está tendo que fazer aquilo porque está num contexto de educação, eu sou obrigado a estar aqui, eu estou numa escola, meus pais me matricularam, eu vou ter que assistir essa porcaria.
E aí perde completamente a função dele, que era exatamente, eu acho que entrar nessa brecha, nessa portinha, da pessoa tá lá curtindo aquele momento. Mas uma coisa que eu achei interessante que apareceu nessa discussão do jogo no ambiente escolar, que acaba aparecendo, né, da escolarização, é uma distinção que a gente tem procurado fazer, né, tanto eu na minha pesquisa quanto o Tadeu na dele, que é a distinção entre o jogo e o jogar. Que a língua inglesa ajuda a gente a fazer, que é o game e o play. Uma coisa é o jogo, que é o artefato, a estrutura, o objeto, que pode ser um tabuleiro com as peças, ou pode ser uma série de instruções. Isso é o jogo. E o jogar, que é quando você coloca... que é a relação, que é o estabelecimento de relação. Então, se você leva, pode ser um jogo, como a gente está colocando. Pode ser um filme, como é o caso do ano de país da matemática. Eu falo do ano, a gente começa, sabe, sobe, assim. Pode ser o Machado de Assis também, um exemplo bem recorrente, né? Se você não é capaz de criar essa relação naquele ambiente, uma relação que seja positiva, que seja espontânea, que seja de interesse genuíno, não é o jogo que está falhando. O jogo ele não tem essa capacidade de, por si só, por conta própria, fazer com que as pessoas joguem. Que se traga ludicidade, né? No vocabulário lá do... Esqueci até o nome do autor, mas da atitude ilusória, do estado de jogo, né? Então o jogo não garante que vai ser lúdica. Se você trazer um jogo para dentro da sala, não garante que a experiência vai ser lúdica. Não garante que as pessoas vão estar jogando aquele jogo, elas podem estar só operacionalizando aquele jogo, né? Pode estar obrigando as pessoas a jogar futebol, sem elas quererem jogar futebol, vai ser terrível. Então só ter o jogo lá, o dispositivo jogo, o aparato jogo, não garante que vai haver uma atividade lúdica ali. Porque a ludicidade não depende do aparato jogo. Ela depende do estabelecimento dessas relações entre as pessoas, né? Fazer de conta é construir um pedacinho a mais nesse mundo que é eterno, justamente por ser efêmero. Por não estar preso na lógica do relógio. O faz de conta, é preciso reforçar, não diz respeito apenas aos mundos fantásticos dos contos infantis. Talvez nem o seja em primeiro lugar. Fazer de conta, que o idioma de Shakespeare chama de pretend, evoca a imagem da farsa. Não aquela farsa perversa, que se manifesta como mentira e falseamento da realidade, mas aquela farsa que permite a vida possível, que nos permite enfrentar essa curta existência fadada à morte, que, no fim das contas, tem um tanto de absurdo que faz com que o mais saudável seja não levar a sério. O faz de conta é o ingrediente secreto que transforma o sobreviver em viver.